Vamos lá para mais uma listinha muito top com bons mangás de romance que já terminaram ou o romance já se concretizou, para vocês não ficarem naquela espera pesada e cruel, contando os dias e até semanas, e às vezes meses ou anos, para ver os nossos personagens tão queridos dando uns pegas, não é? É sim, vocês podem me agradecer depois por livrá-los dessa angústia tão gostosa. Então bora para o vídeo. Oi, eu sou o Rod e sejam bem-vindos ao Nerd Punk. E a indicação número 1 é Gigi Harem, e para, o nome dessa obra é enganoso, então não caiam nessa. E eu sei que vocês estavam quase caindo, isso se alguns não caíram mesmo, mas não existe harem nessa obra. Nesse mangá nós acompanhamos a história do Eiji e da Rin, que são senpai e kouhai e são muito amigos e muito fofos. E se não me falha a memória, eles frequentam o clube de teatro. E se falhou, por favor não me matem. Sério, por favor, não façam isso, não é legal. Eu tenho 250 waifus para sustentar. O que vai ser delas sem mim? São só imagens! Cala a boca, seu... calma, respira. Respira, seu filho da... Bem, vamos fingir que isso não aconteceu e vamos voltar para falar de Gigi Harem. Logo na primeira parte do mangá, o nosso amado protagonista conta para sua kouhai a dúvida que todos os homens têm, que é mais importante que o sentido da vida, Deus ou a origem do universo. Como seria ser popular e ter um harem? Sim, meus amigos, essas são as dúvidas do nosso amado protagonista, e eu sei que a maioria de vocês as tem. Sério, eu estou de olho em vocês, hein? Mas não pensem que ele é um babaca como alguns por aí. Ele conta isso para a Rin porque ele é muito próximo dela. E ela é amigona do peito dele. São tipo ter aquelas ideias brisadas que às vezes nós temos e contamos para os nossos amigos sem pensar direito nas consequências e depois disso eles não param de nos zoar. Como fazer a burrada de compartilhar por aí que você teve um sonho especial com um foco muito grande em tentáculos. E só pra deixar claro, isso é a epopeia onírica de um amigo meu. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que os dois são bem próximos e têm uma relação bem gostosa de amizade. O protagonista masculino é um cara muito legal e sensível. Esses pensamentos dele foi só para dar esse efeito cômico ao mangá e chamar a atenção na premissa. A Rin, como é uma aspirante à atriz, resolve ser ela mesma o harem de mentirinha dele, numa brincadeira que começa a fazer com ele no meio das conversas que eles têm. Ela do nada vira uma garota atrevida e também uma tsundere. E aí nós acompanhamos a luta de uma aspirante à atriz, interpretando tsunderes e mulheres assanhadas para tentar conquistar o amor de sua vida. Esse mangá já foi finalizado e tem 157 capítulos de 4 páginas cada. Ele é um mangá bem curtinho e muito bom. Então vamos lê-lo já. E antes de eu falar da próxima indicação desta lista, se inscrevam no canal para não perderem nenhum vídeo. E também ativem o sininho das notificações, porque sem ele vocês não vão saber quando os vídeos saírem. Então façam os dois para dar aquela força. E a indicação número 2 é a Haren-san wa Hakarenai, que tem um anime confirmado para o ano que vem. Nesse mangá nós acompanhamos a história do Raido-kun, que é um cara com múltiplas expressões faciais. Sério, isso é ele feliz, alegre e triste. Muito perceptível, não é? E ele também é um cara com altas habilidades dedutivas. Se você apresentar isso para ele, é bem capaz dele pensar que foi a nova ordem mundial que colocou essa bola em seu caminho para espioná-lo. O Raido-kun, um certo dia, conhece a Haren-san, uma garota que tem problemas de comunicação como um certo alguém por aí. E é bem estranha. Ela tem problemas para saber medir a distância correta para interagir com as pessoas e acaba invadindo o espaço pessoal delas. E sem querer, acaba sendo afastada de todo mundo. Daí ela é bem solitária. Mas o Raido-kun não se importa com o jeito que ela invade o espaço pessoal dele, e eles viram grandes amigos fazendo essas coisas por aí. Alguém por favor me dá uma Haren-san! Esse é um dos meus casais favoritos dos mangás, onde nós acompanhamos a jornada desses dois amigos muito fofos que estão namorando e não percebem, fazendo as mais intelectuais e engraçadíssimas atividades juntos, no grude mais fofinho do mundo. Por favor, alguém me dê uma Haren-san! Esse mangá tem mais ou menos uns 104 capítulos traduzidos até o momento. A terceira indicação é Ohayou Ibarahime, um mangá shoujo muito bom, que acompanhamos a história do Tetsu, que é um jovem colegial que arruma um emprego de meio período numa mansão enorme de gente virada nas verdinhas. Como eu queria ser virado nisso aí. Mas espantando esse baixo astral, nesse emprego é dito para ele ficar longe de uma casa anexa que fica naquela propriedade, pois os trabalhadores têm medo daquele lugar. E como o Tetsu é um filho de Kami-sama, ele vai lá realizar suas pesquisas acadêmicas para sanar sua curiosidade. E quando ele chega lá, ele encontra a Shizu, um membro da família para quem ele trabalha, isolada naquele lugar, pois ela possui uma doença misteriosa. Mas quando ele começa a interagir com ela, ele passa a não entender o porquê das pessoas terem medo
medo dela e manterem certa distância dela, pois nem a própria família a visita. O que será que tem de tão terrível com ela, que faz todo mundo manter distância? Bem, vocês vão ter que ler esse mangá para descobrir. Ele já está finalizado e possui 26 capítulos. E a indicação número 4 é Fetiple ou Fetipuru. Esse mangá conta a história de Tatsu, que em uma bela manhã acorda sem lembrar de nada, pois ingeriu substâncias alcoólicas até o seu rim criar um sindicato dos trabalhadores para combater os abusos que vem sofrendo. Aí quando ele vira para o lado, após os primeiros feixes do sol da manhã cruzarem suas retinas, ele encontra uma mulher deitada em sua cama que diz que eles começaram a namorar na noite anterior e que ela tem uma tara por costas. Sim, meus amigos, vocês ouviram direito, por costas, não por pés ou músculos, por costas, apesar de que por pés já é bem estranho, mas o protagonista não fica atrás, já que eles começaram a namorar porque eles são os loucos dos fetiches bizarros. Ele tem uma tara por cabelos. E nisso os dois começam a namorar no primeiro capítulo, possuindo uma relação estranha em que, em vez de fazerem aquilo, ela prefere abraçar as costas dele e ele pentear e cheirar o cabelo dela. Que coisa mais fofa, não é? Mas de qualquer jeito, leiam esse mangá porque ele é muito bom e já foi finalizado e possui 73 capítulos. Mas tem uma continuação com outros personagens com um nome parecido, mas esse eu não li e não sei se é bom. Então tomem cuidado para não lerem o mangá errado. E a última indicação é Chikan Otoko, um mangá que foi baseado numa história real postado na net. Ela conta a história do molestador. Sim, os personagens não têm nomes normais nessa obra, pois ela foi uma história contada de forma anônima. Um certo dia, o molestador está andando pela rua e percebe que uma mulher o está observando com cautela. Ele num primeiro momento percebe que ela não parece bem, mas continua andando e aí começa a chover e ele começa a correr para não se molhar. E a senhorita mal entendido, sim, esse é o nome dela no mangá, começa a correr pensando que ele é um stalker. E aí como ele percebeu que ela correu, ele começa a correr também pensando que tem algo atrás deles. Mas aí ele olha para trás e percebe que não tem ninguém lá. E no mesmo instante ele percebe que ela o confundiu com o stalker. Aí ele, como um ser humano com altas capacidades cognitivas, começa a correr ainda mais rápido em direção a ela para tentar desfazer o mal entendido. Mas quando ele a alcança, ela grita e ambos vão parar na polícia. Meus amigos, que história, não é? Esse mangá tem uma vibe bem realista e ótimos diálogos, apesar de ter essa arte meio rabiscada, mas é uma obra muito boa. Depois daquele evento, eles resolvem o mal entendido e ele a convida para eles saírem, para eles se desculparem pelo mal entendido. E aí começa essa história muito legal e surpreendente. Então leiam porque é muito bom. Esse mangá já está finalizado e possui apenas 21 capítulos. E este foi o vídeo de hoje. E espero que vocês tenham curtido as indicações, então comentem qual mangá mais atraiu vocês. E também deem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações. E se vocês amam tanto animes assim como eu lhes mando um forte abraço e os espero no próximo vídeo.